Pessoal, então, ó, Começando. posso puxar o assunto então já direto do curso aqui, né? Feito Pode, já pau. gravou, já tá iniciado. Tá, então, bom, eu entrando hoje lá no nosso Trello, eu comecei a perceber que existe algumas coisas ali que é melhor a gente estar sincronizado, porque para não deixar falhar aos 45 do segundo tempo. O que eu imaginei foi o seguinte, eu fui fuçando, né, no que a gente se propôs a fazer e no que está sendo feito, né? E aí eu percebi que, por exemplo, tem pessoas que não têm interagido, assumindo com aulas, né, para fazer. E estou percebendo também que a galera está muito sem sincronia em relação a usar o arquivo que está na nuvem. Então, por exemplo, cada um que está preenchendo o roteiro de aula É. baseado na perestroika, lá que a Ana Paula criou para a gente preencher junto, cada um está preenchendo num arquivo diferente. Então, eu me propus a juntar tudo isso, mas Aham. também seria um esforço inútil se eu não avisasse todo mundo que eu estou fazendo isso, né? Isso. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês darem É, uma mas eu olhada. acho que o objetivo era que cada um colocasse a sua parte lá, não é? Você vai fazer pelos outros? Não, na verdade, eu vou juntar todo mundo e vou disponibilizar na aula de cada um o link para todo mundo fazer o trabalho no mesmo arquivo, Ah, entendi. entendeu? Porque vocês estão vendo minha tela? Tô. Tá. Então, ó, por exemplo, se a gente pegar aqui, a gente já tem a aula 1 da Renata entregue e tem algumas aulas aqui em andamento, né? Aí, quando a gente abre, por exemplo, da Renata, aqui, ó, ela tem esse documento de estrutura do curso, né? Uhum. Esse documento de estrutura do curso é o documento que a Ana Paula criou para a gente, que é esse aqui, ó, Entendi. né? E aí eu fui olhando aula por aula, né? E quem tem esse documento tá cada um preenchendo no arquivo diferente. Então os documentos Certo. estão ficando totalmente fora de sincronia, né? Aí eu senti a necessidade de que todo mundo trabalhasse junto, né, para a gente ver também o que cada um está fazendo, porque um inspira o outro também, né? Um vendo o que o outro está fazendo, isso gera referência, ver como é que aumenta a sincronização, né? Então eu vou pegar esses documentos agora, depois da reunião, e vou fazer isso. Então eu queria Uhum. registrar para todo mundo ver também, né, que isso está sendo feito, e Tá. explicar que no quadro de cada aula, cadê? Deixa eu achar um quadro de aula aqui. Eu vou, então, por exemplo, pegar esse daqui da Renata e vou tirar da aula dela e vou colocar um link que vai chamar Estrutura do Curso Compartilhada. E Hum. todo mundo faria edição nesse link. Então, todos os quadros de aula vão receber o mesmo link. E aí, tipo, a turma que for preenchendo, a partir de agora, começa a fazer isso no mesmo arquivo, para a gente ver o que todo mundo está fazendo. E aí também olhando, né, depois a estrutura do curso aqui, era importante saber se está fluindo, né? Porque se a Uhum. gente tiver que gritar Jerônimo no lugar de outra pessoa ao longo da trajetória, quanto antes a gente perceber isso aí, É. melhor, né? Não, bem, Então, bem legal. de Escuta, introdução gente. é isso. Eu tive falando hoje no WeWork e naquela ideia da gente fazer no final de julho uma semana de teste desse curso. Pegar uma sala com eles lá e, e a gente programar 5 dias ou 6 dias de, obviamente, vendendo alguns ingressos. Eu pensei em umas 10 ou 20 pessoas, onde a gente vende um por dia ou o curso todo e fazemos um teste
do material, discutimos aula por aula, o rumo que a coisa está andando, como é que ficou o material, para a gente se preparar para a FGV. E eu vou conversar com uma agência de montar uma cara vendável disso daí e vou botar no ar. Então a gente precisava pensar um conjunto de datas. Porque seria importante que alguém conseguisse, quem estiver trabalhando nisso, viesse pelo menos para o dia das aulas que estava encabeçando, coisa desse tipo, né? Não sei o que vocês acham. Você diz em julho, mas poderia ser um pouco mais para frente. Eu tenho que ir para São Paulo por volta de começo de primeira semana de agosto. Pode ser primeira semana de agosto, não tem problema nenhum. É que como a FGV começa em setembro, né, e a última semana de agosto tem a Blockchain Week, eu acho que o ideal seria fazer no final de julho, começo de agosto. Talvez nessa semana comece em 29 e vai até o dia 2. Para mim fica um pouquinho fora de mão, só se fosse para ir Quando é que você estaria vindo? Eu preciso estar em Campinas no feriado do dia 10. No feriado não, no final de semana, desculpa, do dia 10. Tá. Então a gente teria que fazer alguma coisa de 5 a 9, vamos assim dizer. Assim, isso considerando a minha disponibilidade, né? Não que ela seja prioritária, eu gostaria muito. Eu creio que eu consigo organizar para essa data. Só com esse tempo aí dá para organizar. Tá. Não, eu acho que de 5 a 9 também não. A ideia é fazer isso durante o dia, Cal? Dia inteiro. Que é o seguinte, nós temos 14 aulas de líquido, dá umas 3 horas cada aula. Então a gente teria que dar uma condensada, dar uma amarrada para que a gente fizesse pelo menos 3 por dia, entendeu? Tá. É uma puxada, entendeu? Eu tô vendo aqui, a gente tá falando das 56 horas, fazer em 40. Basicamente seria alguma coisa desse tipo. A gente dá uma condensada das 56 horas em 40, né? Com o mínimo de espaço possível para coffee break, essas coisas, para a gente sentir a dinâmica dos assuntos, né? Nas aulas, provavelmente você vai ter algumas discussões em grupo, algumas coisas assim que a gente reduz esse tempo e vamos imaginar 2h30, né, para cada aula, ou 3 aulas por dia, 9 horas no total, vamos assim dizer, para cada uma. Você dá enrola um pouco menos, uma coisa aqui, uma coisa ali, a gente consegue condensar. Eu acho que seria um teste, entendeu? Eu consigo me disponibilizar nessa semana aí se for bem planejado. O serviço público tem que ser organizadinho e funciona. Tá bom. Então vamos começar a trabalhar com isso, então. Tá. Uma outra questão é em relação não é uma necessidade imediata, mas se alguém tiver um gosto legal para criar o template das apresentações de PowerPoint para a gente ter um padrão. Tem o template do BRI. Então, seria legal botar ele aí no Trello, então. Manda para mim, Cal, porque eu ia até falar isso, que eu estou condensando dentro daquele meu Trello lá. Tá, eu vou jogar no grupo e aí vocês trabalham com ele. Eu vou subir também, Badaró, papel timbrado, caso precise, para fazer, tipo, com tudo sintético, que é o que eu estou mandando para as empresas. Aí, para seguir o mesmo modelo e tal, eu vou subir de novo a apresentação, que eu dei uma mudada.
Vou subir também o arquivo que eu coloquei do curso da FGV, só que não mais para a FGV, que o Carlos me mandou, eu mandei para a Trevisan. Então, eu deixei um arquivo genérico para mandar para qualquer instituição. Eu só fiz uma maquiadazinha mesmo, coloquei dentro do papel timbrado, então pode aproveitar também. Já mando lá. Em relação à conta do Google, que criaram um novo login, criaram um novo Drive, tem alguém que já está organizando as coisas dentro do Drive lá? Então, isso foi uma conversa que eu tive com o Renato hoje. Isso ficou a meu encargo de organizar aquela... Só que eu ia pegar o link do que você falou, dessa parte aí do Trello. A gente tem um problema gigante hoje, que é, assim como você identificou dentro desse arquivo do Trello, a gente hoje tem pessoas trabalhando com seus Jerônimos extremamente centralizados nele mesmo. Ou seja, a gente não sabe qual é o arquivo que está... Pode acontecer, inclusive, a gente nem saber quais são os Jerônimos que estão abertos, porque não estão atualizando o Trello. Então, o que eu tinha conversado com o Renato é, ou a gente vai fazer um ponto de corte para, a partir de agora, organizar aquela pasta, que foi o que eu falei para ele, eu acredito que é mais fácil. Todos os Jerônimos que forem surgindo a partir de agora, eu já ir colocando dentro daquela pasta de forma organizada. E quando for surgindo nas nossas conversas aqui, eu ter a preocupação, e quando eu não estiver, o Renato ficar, de quando surgir um Jerônimo novo, a gente já direcionar a pessoa para utilizar aquela conta lá para subir arquivo ou para fazer qualquer tipo de consulta. Mas eu ia até falar com o Cal, eu estava esperando eu parar, que é para que a gente tentasse tirar o máximo possível dos links de WhatsApp, dessas coisas todas, e concentrar tudo no Trello, para que dê o trabalho das pessoas, ao menos, entrar no Trello para procurar o assunto específico. Ainda que seja, tipo, a gente tenha que repetir algumas vezes que o link está no Trello, mas para que não acabe surgindo, feito surgiu lá do Evandro, um link do trabalho dele lá, do Jerônimo dele, que ficou fora do Trello e ficou somente dentro daquela conta nova. Ou seja, se entrasse qualquer pessoa, teria que entrar dentro do grupo do WhatsApp para ver que aquele arquivo estava sendo comentado, que foi o que você falou na reunião do último sábado. Se a gente já tinha olhado o contrato lá. Porque eu só soube que aquilo estava acontecendo porque você comentou, porque eu perdi no meio da semana. E aí eu entro no Trello praticamente todos os dias e eu não vi isso por lá. Então, o que eu acho é, a gente tem muita gente entrando, a gente está com uma movimentação grande, principalmente arquivos estão sendo gerados, mas eles estão sendo gerados muito individualizados. Como a gente não tem um site, a gente não tem um sistema, a gente não tem nada que centralize para que a gente possa ter uma noção do que passou, pelo menos, não que a gente centralize o que está sendo feito, mas que a gente consiga visualizar os Jerônimos abertos. A ideia é concentrar, né? Que a gente coloque concentre no Ou Trello. Distribuir, não sei. É um lugar onde todos têm acesso. A gente tem que visualizar, assim, a gente tem que concentrar para que fique visível para todos. Não é uma concentração que eu digo, tipo, vamos travar a forma de acontecer. O que eu acho que a gente tem que ter um canal único de comunicação em relação às atividades que estão sendo feitas. Para mim é o Trello. Ele conecta todo mundo com todo mundo, né? Exato. Então, eu acho que ele distribui, na verdade. Né? E aí, o que eu ia pedir é para o Cal tirar... A barreira de acesso. O que foi, Humberto? Tipo, tirar o link lá, porque a gente tem um exemplo. A gente tem um link das aulas da GV lá no WhatsApp da aula da GV. Mas aí as pessoas podem... Todo mundo é administrador. Você pode ir lá e tirar. E avisar que agora a organização está centrada toda no Trello. Esse é o seu Jerônimo, né? Vamos colocar, então, o link nos grupos, jogando tudo pro Trello. Isso. Pronto, eu vou fazer isso, então. Eu não alterei porque, tipo, eu mapeei todos os links que existem 10 links em aberto atualmente. E aí o meu medo é eu tirar um link dali de um Jerônimo que eu não sei qual é, porque eu não tenho mapeado os Jerônimos em aberto. Não, entendo. Sabe, eu acho que o Trello ele é muito intuitivo, né? Tipo assim, eu acho que a pessoa que quiser entender o que está acontecendo,
Do mesmo jeito que a gente, quando precisa fazer uma edição diferente no editor de texto, a gente fuça lá intuitivamente. A pessoa tem que vir com essa habilidade já ou tem que desenvolver, porque a forma como a gente trabalha exige que essa habilidade tenha. Então, você botou o link para o Trello é intuitivo. A pessoa não conseguiu se desenrolar ali, ela falta uma habilidade a ser desenvolvida ali para conseguir entrar no sistema, né? Para conseguir acompanhar. É a questão da sincronização, né? A habilidade de sincronizar. Como a gente não tinha conversado sobre isso ainda, eu conversei somente com o Renato, que foi tipo, ele direcionou, ele levantou esse Jerônimo, eu entendi que estava dentro da organização institucional do BRIC, eu puxei o Jerônimo para mim, essa organização dessa nova conta. Então a minha questão é, eu não quero me preocupar para trás, o que está para trás a gente vai descobrindo e conforme for gerando arquivos novos já vou direcionando para lá, porque eu tenho certeza que as pessoas não estão preenchendo o link de hoje, elas não vão preencher um link novo para preencher o link atual. Então eu prefiro ir pegando nas atualizações. Vamos aproveitar que eu estou com o Trello da base comum aberto. Basicamente é aqui que você está mexendo mais, né? Não, eu estou mexendo aqui, ó, documentação institucional BRI. Aqui dentro, cadê? Do lado de bem comum, do lado direito de bens comuns. Tem uma coluna aí, isso essa daí. Aí, ó, apresentação institucional, eu já coloquei. Cadastro de pesquisadores é a minha planilha lá. Porque é interessante que aqui nessa primeira coluna tenha o login e a senha da conta do Google que você criou para a gente poder acessar o Google Drive. Tá, vamos lá. O ideal dessa parte do Google Drive é o quê? Cada um tem a sua conta Google e mapeia esse Drive na sua própria conta. Porque aí a gente tem rastreabilidade de quem fez o quê e porque o que é? Eu não criei uma conta específica para esse assunto. Eu criei uma pasta dentro do meu Google Drive e essa pasta eu compartilhei o link, só quem tem acesso ao link consegue construir coisas lá dentro, entendeu? Entendi, mas o que acontece se essa pasta for excluída do seu computador? Não, ela é uma pasta que está na nuvem, né? Ela não é uma pasta... É assim... se você excluir ela da sua nuvem, do seu Google Drive, a gente tem o acesso a ela também, não? Sim, depende. Se você estiver sincronizando essa pasta dentro do meu Drive, que você, não sei, quando você abre lá o seu Google Drive, ele tem a opção do meu Drive. Quando você adiciona a pasta compartilhada naquele meu Drive, ele vai sincronizar os arquivos dentro da sua conta. Entendi. Bom. O ideal é que cada um produza na sua conta e compartilhe dentro dessa pasta. E aí ela vai ter documento de todo mundo lá. E você compartilha, em vez de compartilhar o link da pasta, na verdade, você tem que incluir um a um. Eu não sei qual é a melhor forma. Hoje, assim, da forma como a gente está trabalhando, existe sim o risco de eu resolver simplesmente arrancar a pasta e ninguém mais acessa. Esse é um risco que a gente corre, mas não é algo que vai acontecer. Porque o ideal é que a gente tenha a conta corporativa, né, a conta BRI, e dentro dessa conta, sendo uma conta G Suite, ela vai ter uma administração corporativa de infraestrutura em cima dessa conta com os acessos devidamente atribuídos para cada pessoa que está trabalhando. Mas isso foi um comprometimento meu, que hoje eu tenho bastante espaço disponível no Google Drive, por conta eu assinava um plano e esse plano ele simplesmente dobrou a quantidade na última renovação que fizeram, então eu estou com um espaço disponível, é uma pasta que eu disponibilizei para uso do BRI, enquanto não tiver institucionalizado toda a questão corporativa. O medo que eu tive também disso foi, a gente não tem justamente, feito o Renato falou, essa conta institucional e a gente acabar passando senha. Porque, as pessoas que estão entrando dentro da sincronização, a gente consegue conhecer o intuito e etc. Mas pode acontecer da pessoa entrar na senha, e só para fuder mesmo, sabe? Sei lá, não tem como avaliar. Acredito que, por a gente não ter a segurança institucional de uma conta que vai estar, como é que eu posso dizer, segura em relação aos interesses do BRI, ainda que sejam
passar uma conta que a gente está compartilhando, por mais que seja descentralizada, e a pessoa pode apagar, acredito que o compartilhamento da senha é um pouco mais restrito, entende? Por mais que a gente não tenha hierarquia, mas deixar, tipo, eu não precisaria, eu não queria, o Renato passou lá no WhatsApp, mas se perdeu, mas a gente não tenta não deixar essa senha de forma que fique tão exposta, sabe? Tipo, a gente pode deixar ela exposta, contanto que vai feito o Gustavo falou, que a pessoa que queira e tenha a obrigação de acessar essa conta se dê ao trabalho de, ao menos, procurar aonde é que está essa senha. Dentro do Trello, a gente cria um texto lá dentro, mas que a gente dê, como é que eu posso dizer, não dê 100% o caminho das pedras, e a pessoa tenha que se dar o trabalho de... Porque no final das contas, se a gente tiver tudo organizado e tiver tudo seguro, matou, entendeu? Aí não tem preocupação, não tem que ficar se preocupando em mexer demais, não. Mas tem que estar seguro. Eu fiquei até, tipo, eu fico até balançado quando você fala, a gente tem que ter medo de alguém entrar e querer zoar tudo. Pior que tem que ter mesmo. Mas até nas experiências que eu tenho bolado por aqui, a gente tem jogado a confiança ao máximo possível. Olha, eu só vi acontecer uma vez na Prospera, por conta de babaquice de uma ou duas pessoas que arrumaram treta em outros grupos e acabaram importando a treta em algum momento. Entendeu? Tem uma menina complicada lá, que eu não vou dizer o nome, que arrumou uma briga com alguém e a turma entrou pra estragar o grupo. Então, esse é mal de contador mesmo, sabe? Tipo, eu sou contador de formação, e aí eu sempre duvido que as pessoas querem fazer 100% das coisas pro bem, sabe? Mas eu acredito que do grupo que tá lá, todo mundo está disposto a isso. Não, Mas olha, não se compartilha a senha, entendeu? Se você pode compartilhar a pasta, a gente não tem que dar senha para ninguém. Não existe senha pública. Não, o cara, é isso aí. vou atrás, não, a senha, o cara vai se dar o trabalho. Meu, esquece. Mas cada um tem a sua identidade, a partir da sua identidade o cara participa. Né? E posso até montar uma conta para centralizar, né? Não é bem centralizar, mas hospedar essa pasta compartilhada de materiais. Não tem problema nenhum. Mas, anyway, sempre vai ter esse risco de ser uma pasta centralizada. Né? E nós vamos ter que conviver com ele. O grande ponto é a gente ter um local onde a gente sabe onde tudo está armazenado e onde a gente sabe onde vai buscar. E todo mundo vai buscar e coloca, e talvez é o tipo da coisa tá rastreável, cada um com seu nome, tá tudo certo. A gente vai compartilhando isso com pessoas que a gente conhece. Talvez o compartilhamento seja distribuído. Uhum, e a gente não coloque um link para ficar disponível para todo mundo ir entrando. Não, perfeito. Mesmo porque as pessoas que acessarem as pastas com esse material do curso serão as pessoas que vão estar no Smart Contract do curso. E a gente tem que pensar muito nisso. Isso vai envolver recebimento daqui para frente. Né? Uhum. A gente tem que começar a passar a mensagem para todo mundo de que o Trello completo com as coisas vai ser um negócio que nós vamos usar para medir a participação de cada um, e ao medir a participação de cada um, nós vamos estabelecer uma política de distribuição, que é o Proof of Work, entendeu? Então, o Gustavo, antes de você pôr a mão e acertar esse arquivo, eu acho que é mais importante você virar e falar, gente, olha, o arquivo é esse, todo mundo tem que estar dentro dele, porque essa é a prova de trabalho que vocês estão preenchendo e estão fazendo o negócio.
Não basta você falar Jerônimo e sair correndo escondido e fazendo tudo sem comunicar o que está fazendo, porque depois a gente não sabe e não consegue determinar quanto essa pessoa produziu, né? É por aí. Mas eu vou então. Dá uma chance antes de pôr a mão, dá uma chance, fala, olha gente, o documento é esse, tem que ser preenchido assim. O que a gente costumava fazer era, às vezes até gravava um videozinho, um tutorial, olha, nós estamos preenchendo o documento dessa forma, né? Essa é a parte do documento que a gente vai usar para medir o trabalho de todo mundo. Quem participou, quem não fez, se tiver tudo distribuído e a gente tiver que ficar procurando os materiais, nós não vamos conseguir medir o trabalho de vocês. Mas esses canais de mensuração de trabalho estão definidos? E, tipo... Não, claro que não. A gente vai sentar depois de terminado e vamos dizer quanto é que foi. Eu acho que tudo que você propôs que seja dito foi dito agora. A gente está registrando. Isso. E uma ideia é que a gente também não faça essa reunião muito extensa para motivar as pessoas que estão a assistirem, entendeu? A gente fala, olha, todo mundo que está interessado no curso, a reunião foi síncrona, foi curta, e se tiver interesse é importante que assista, entendeu? E aí, para saber do que a gente vai estar falando na hora que a gente... Porque a minha ideia é pelo menos um arquivo em branco para ser o arquivo de referência, esse vai ter que ser criado, né? Compartilhado lá para todo mundo transferir o trabalho que já fez para ele, para a gente ter, né, cada um trabalhando no mesmo arquivo e eu fazer para as pessoas. Eu mesmo tenho que fazer o meu. Nós temos o quê, né? Eu estou com uma ideia aqui, depois eu quero compartilhar com você, de tentar transformar a dinâmica, como é que você falou? Balé sistêmico? Balé sistêmico, Transformar ela num jogo de cartas, cara. Depois eu quero trocar essa ideia. O balé sistêmico eu vou fazer. Não, a gente pode fazer. Esse tem que fazer, porque esse o cara sente no corpo, né? O impacto de trabalhar em rede. Então, a ideia do baralho é fazer ele autogerido, sabe? Fazer com que ele aconteça de uma forma autogerida através das cartas. As cartas vão revelando os passos, explicando a interação. É como se fosse... Assim, eu tô fazendo isso porque eu não me sinto à vontade para... Eu transcrevi as aulas do Oswaldo desse curso, né? Então, eu não tenho muita confiança e nem muita ousadia de fazer o balé. Aí eu pensei, não, mas se eu colocar o conhecimento do Oswaldo nas cartas e deixar a galera fazer o balé acontecer. Então, eu estou tentando criar isso, não que a gente precise usar, entendeu? Não, você diz o abundante, né? O abundante o artigo da Organizações Prósperas, eu também tomei umas notas lá que ele fazia, e eu achei um vídeo dele fazendo isso, até vou compartilhar com você depois, num evento, alguém filmou mais da metade da dinâmica do balé sistêmico também, né? Mas claro que a sua validação é fundamental, porque você é co-criador do conhecimento, apesar de que o Oswaldo era a figura que levava. Aquele artigo das Organizações Próximas dá uma dor de cabeça, meu. Aquilo é lindo, velho. Aquilo é lindo, eu arrepio de falar dele. Você começa a ler ele, você sabe exatamente o que eu escrevi e o que ele pegou para fazer. Porque o meu vem com as referências acadêmicas, tudo direitinho, né? Aí o filho da puta pegou e saiu escrevendo. Eu falei, mas você vai citar... O único cara que você cita é o Osho. Porra! Aí ele falou, depois você acerta, aí eu te dou as referências. Nunca deu. Esse arquivo tá por onde? Esse artigo, organizaçãopróspera.com. Vou olhar ele. Que é filosófica, aquela... Filosófica não, nem sei se a palavra é essa, mas essa citação do Osho que ele fazia bastante, né? Tipo assim, quando o Oswaldão se retirou também, de certa forma, né, Cal? Deixou aí. Eu, pelo menos... Ele tentou sair do centro muitas vezes. A turma não deixava, uma hora ele teve que ir embora. Entendi.
consumiu demais ele. Consumia muito. Né? Porque ele se importava, a turma procurava ele no private o tempo todo, ele ficava efetivamente desgastado por algumas coisas que aconteciam. Mas voltemos ao curso. Sim. A gente precisa reunido para montar isso daí nosso, então. Tá. Eu vou, Cal, nem que seja para assistir e aprender, entendeu? Mas a gente vai testando. Quem está fazendo as suas aulas pode vir e treinar da aula. Né? Eu vou estar lá 100% do tempo e a ideia é ir ajudando quem estiver dando aula a transformar a dinâmica num troço legal, entendeu? Na verdade, são 2 workshops num só, né? Um é o workshop de blockchain que a gente vai vender para algumas pessoas. O outro é um workshop meu para ensinar vocês a dar aula de blockchain. Boa. Como multiplicar a Cal Amorim em muitos para virar exponencial. Não dá para eu ficar dando curso em tudo quanto é canto. Ainda mais esse maluco do Humberto que tá vendendo negócio em Campinas, em Indaiatuba, São Paulo, Recife, Brasília, BH, Curitiba. Eu não vou fazer mais nada além de ficar viajando. Eu quero ficar rico. Pessoal, lembrando Antes dos 40. do tempo da reunião só. Se me quiser, eu tava pensando nesse negócio do curso, tava conversando hoje, calma. Rapidinho, é bem rápido. Eu acho que a gente consegue, para conseguir vender mais esse curso, tá até falando com o Renato isso, quebrar esse mesmo curso em apresentações menores, que a gente possa induzir. Aí a ideia já corto, porque isso é diante de você entrar, né? 54, 56 horas, acho que é 56, é só um parâmetro, entendeu? Ele pode virar 360, como ele pode virar 8, como ele pode virar 4. Por isso que eu falei, eu vou vender por dia e vou vender o pacote como um todo. Por quê? Porque o ideal é a gente pegar 3 aulas que se completam e faz um tema daquele dia. Por exemplo, aí você tem blockchain finanças. Você vai falar de economia do token, princípios de blockchain e ICOs, alguma coisa. Você vai falar em sustentabilidade, você vai falar em cadeia de suprimento, indústria e varejo. Então a gente vai pegar ali e montar as 14 em 5 módulos. Não, mas isso aí é para pagar, né? Eu tô falando a gente quebrar ele em uma condição que a gente consiga ofertar isso para abertura do mercado. Sem Aí cobrar. é o seguinte, bicho, você pode fazer 8 horas e você pega esses pequenos módulos e vai amarrando. Então, em vez de cada módulo desse ter 3 horas, vamos reduzir para 1. E aí você monta, vamos lá, 8 horas falando de fundamentos, falando de tokens e falando disso, daquilo. Aí é 8 horas. Se quiser fazer 4 horas, diminui o tamanho, entendeu? Quer dizer, ele tendo 3 horas, você reduz para 1. É mais fácil. Mas aí é uma questão de business, né? Você consegue vender isso e na hora de entregar tem que chamar quem produziu aquele módulo e falar, queridão, vamos reduzir isso para 1 hora, porque aí você vai receber uma parte do curso que eu acabei de vender. Entendeu? O ideal de fazer esse negócio com todo mundo que participou, se possível, é para as pessoas começarem a perceber o que é importante ter e o que de repente pode ser diminuído se for condensar. É uma experiência que você só tem na sala de aula, entendeu? Você saber se aquilo está pegando, se a aula desenrola bem, né? Então, se a sequência que você colocou nas transparências funciona. Tem toda uma dinâmica que você dá um curso desse, você precisa passar. Uhum. Era só isso mesmo. Então, beleza, gente. Vamos ficar por aqui, 40 minutos de conversa. Sobrou algum assunto que a gente não abordou? Perfeito. Só então.
Não, é só relembrando, a gente vai ver para a primeira semana de agosto. Isso. Então, média de 2h30, 3 horas, né? Isso. Perfeito. Tá bom? Fechado. Falou, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Legal. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Um abraço. Abraço, tchau. Tchau.